Você sente que talvez esteja vivendo um amor, mas algo lá no fundo ainda pergunta: é isso mesmo? Talvez você esteja orando, sonhando, planejando, mas a dúvida silenciosa insiste: será que estou com a pessoa certa? Se essa pergunta já passou pela sua alma, com aperto, com medo, com saudade de uma paz que não chegou, este vídeo foi feito para você. Existem perguntas que não vêm da mente, mas do espírito, e essa talvez seja uma delas. Porque no fundo, o que está por trás dessa dúvida não é apenas sobre o outro, é sobre você. O medo de investir no vazio, de repetir os padrões de dor que já conhece tão bem. O medo de perder tempo, de construir com as mãos aquilo que Deus nunca soprou com o seu espírito. O medo de que sua carência fale mais alto do que seu discernimento. E essa dúvida é legítima, porque é algo sagrado quando duas vidas se unem, e também algo perigoso quando o que une não é propósito, mas pressa. O peso espiritual de se unir a alguém fora da direção de Deus é real. Conexões erradas drenam destino, desalinham propósitos, retardam curas. E o mais doloroso, muitas vezes tudo parece tão certo, até que o coração começa a adoecer em silêncio. Sabe por quê? Porque confundimos química emocional com alinhamento espiritual. Porque confundimos ausência de dor com presença de paz. Porque confundimos carinho com chamado. E então a ansiedade de não estar sozinho grita tão alto que abafa a voz suave do Espírito Santo. Queremos tanto amar que esquecemos de perguntar se o que sentimos é amor ou apego. Desejamos tanto sermos escolhidos que ignoramos se fomos enviados. É como andar com o GPS quebrado. O carro anda, a paisagem muda, o coração acelera, mas se o destino estiver errado, você não está indo a lugar nenhum, apenas se perdendo mais rápido. Por isso, antes de buscar sinais, precisamos voltar ao centro. E talvez, só talvez, 3 palavras possam revelar aquilo que sua alma já sabe. Há emoções que brilham como luzes de Natal, intensas, bonitas, encantadoras. Mas nem toda luz vem de Deus. Algumas apenas piscam forte antes de apagar. A paixão é uma dessas luzes. Ela acelera o coração, gera euforia, dá uma sensação de plenitude repentina, mas também pode cegar. Emoções intensas criam ilusões temporárias que se parecem com confirmação divina. E quando o desejo fala alto demais, é fácil confundir intensidade com intimidade espiritual, e a ciência chama isso de efeito da dopamina. Aquela química de recompensa que o cérebro libera em momentos de paixão e novidade. Mas aqui traduzimos assim: a dopamina da paixão pode silenciar a sabedoria do espírito. Você ora, mas não escuta. Você lê a Bíblia, mas só enxerga o que confirma o que quer. Você sente paz, mas é uma paz embriagada, não ancorada. E é nesse lugar que mora uma das armadilhas mais perigosas da alma: a carência afetiva. Quando alguém tem sede, qualquer copo parece água. E quando o coração tem fome de amor, qualquer atenção parece resposta divina. Queremos tanto ser amados que ignoramos os sinais de desalinhamento. E ainda dizemos: mas ele me faz tão bem. Mesmo quando a fé começa a murchar devagar. Pessoas com traumas não tratados carregam feridas abertas. E essas feridas gritam: aceita-me, salva-me, fica comigo. Mas aqui está a verdade. Aceitação não é redenção. E amor humano não substitui a cura que só vem do alto. Quando confundimos aceitação com redenção, colocamos sobre o outro um peso que ele não pode carregar: o de curar o que só Deus pode transformar. Essa é a hora de parar e perguntar: o que estou sentindo vem do Espírito ou da minha urgência de preencher um vazio? Porque sentimentos não são pecados, mas ignorar o Espírito em nome deles pode atrasar sua alma por anos. Existem perguntas que atravessam a alma como espadas, não para ferir, mas para separar o que é alma e o que é espírito. Essa é uma delas. Você ora com essa pessoa ou apenas ora sobre ela? Quando um casal ora junto,
algo profundo acontece. O espírito se alinha antes do corpo. Quando dois corações se encontram na presença de Deus, o amor deixa de ser apenas emoção e se torna missão. Mas muitas vezes oramos sobre alguém sem ter coragem de orar com essa pessoa. Porque, no fundo, tememos a resposta que o silêncio pode revelar. A frequência espiritual de um relacionamento diz mais sobre o seu futuro do que as promessas que se fazem no início. Há casais que trocam mensagens o dia inteiro, mas nunca trocam orações. Fazem planos, mas nunca colocam os joelhos no chão juntos. Se unem nos sonhos, mas se afastam no espírito. A oração é o que revela a raiz, porque nela a alma se desnuda, e se a raiz não for espiritual, o fruto vai secar, cedo ou tarde. A ciência estuda o poder da intenção espiritual compartilhada, mas você não precisa de ciência para saber que quando duas pessoas oram com sinceridade, o ego perde força e o espírito ganha espaço. A oração em dupla sincroniza o propósito. Reduz os conflitos não porque tudo fica perfeito, mas porque a fundação muda. Aqui está a chave. Existe uma grande diferença entre ter Deus como aprovação e tê-lo como fundação. Muitos pedem a Deus um sinal de que podem continuar, mas poucos perguntam se foi Ele que começou. Antes de pedir confirmação, pergunte: esse relacionamento nasceu no altar ou só está sendo apresentado agora que o coração já está envolvido? É na oração compartilhada que o véu cai. E quando dois oram juntos, Deus mostra se é aliança ou apego. Há uma paz que conforta e há uma paz que paralisa. E saber a diferença entre as duas é questão de sobrevivência espiritual. Porque nem toda calma é cura. Nem todo silêncio é direção. Nem todo conflito significa propósito. Às vezes, o que você está chamando de paz é apenas a estagnação emocional disfarçada. É um medo de ficar sozinho, travestido de alívio por ter alguém. Essa é a falsa paz. Aquela que vem do medo de recomeçar. Aquela que te prende em um relacionamento que não te constrói, mas te mantém acomodado. Muitos se enganam achando que porque parou de doer, é de Deus. Mas aqui está a verdade. Paz não é ausência de conflito. É presença de propósito. E nem toda paz vem do céu. Algumas vêm da fuga, do hábito, da carência. Você pode estar em um relacionamento onde tudo parece tranquilo, mas o seu espírito está adormecido. A alma não chora mais, mas também não canta. Esse tipo de conexão é perigosa, porque não assusta, ela embala, ela envolve, ela distrai. E nesse estado o inimigo trabalha sutilmente, não com gritos, mas com conveniências. O medo da solidão é um dos maiores recrutadores de pactos emocionais errados. Você aceita menos do que merece, com medo de não encontrar mais ninguém. Você se convence de que poderia ser pior, quando o que Deus tem é infinitamente melhor. E talvez você até tenha orado, buscado, perguntado: Senhor, é essa a pessoa? Mas como não houve dor, você interpretou o silêncio de Deus como aprovação. Só que o silêncio de Deus não é sempre um sim. Às vezes é o eco da sua própria escolha não ouvida. A pergunta é: você realmente está em paz? Ou apenas aprendeu a conviver com o vazio? Chega um momento em que toda tentativa de resposta precisa ceder lugar ao silêncio do espírito. E nesse silêncio, surge uma pergunta que não vem da mente, mas do céu. Te aproxima dele. 3 palavras, simples, diretas, cortantes. Elas não pedem explicações, pedem rendição. Porque se a pessoa com que você está não te aproxima de Deus, ela te distrai dele. Mesmo que te trate bem, mesmo que vá à igreja, mesmo que diga que te ama, o Espírito Santo não testifica em promessas humanas. Ele testifica em paz. E essa paz não é sentir-se bem, é saber que seu espírito está respirando junto com o propósito de Deus. É por isso que essa pergunta é tão poderosa. Ela ignora a aparência, o histórico, os argumentos e vai direto ao ponto. Esse relacionamento te eleva ou te afasta? Você lê mais a Bíblia ao lado dessa pessoa?
Você ora com mais intensidade? Você sente Deus sorrindo quando estão juntos? Se não, talvez a resposta já esteja aí. Você só precisa parar de resistir ao que o seu espírito já sabe. Existe uma técnica de oração introspectiva simples, mas profunda. Em um momento a sós com Deus, pergunte: Senhor, essa pessoa me aproxima de ti? E depois, fique em silêncio. Não racionalize, não espere uma voz audível. Apenas perceba o que acontece dentro de você. Seu peito aperta ou expande? Sua mente se aquieta ou se agita? Sua alma se inclina ou resiste? Deus fala no íntimo. E às vezes, Ele já respondeu, mas você está esperando a resposta vir em outra forma. Essas 3 palavras podem ser a chave para libertar sua alma de uma ilusão, ou para confirmar o que você já sentia, mas temia aceitar. Ele fazia parte do ministério. Ia aos cultos, postava versículos, dizia que Deus estava no centro do relacionamento. Mas dentro dele havia um vazio que nem ele conseguia nomear. O namoro parecia de Deus, mas a paz nunca veio por completo. Durante meses, ele tentava convencer a si mesmo de que estava tudo bem. Afinal, oravam juntos, frequentavam a igreja, planejavam o futuro. Mas havia algo fora do lugar. E esse algo se manifestava no silêncio das madrugadas, quando o corpo descansava, mas o espírito inquietava. Até que um dia, exausto da confusão interna, ele fez uma oração diferente. Uma oração perigosa, corajosa, rendida. Ele disse: Senhor, me mostra o que eu não quero ver. E Deus mostrou. Mostrou que o cristianismo do relacionamento era a aparência, que o vínculo era mais emocional do que espiritual, que, no fundo, ele queria mais ser amado do que estar no centro da vontade de Deus. A revelação doeu, mas libertou. Porque às vezes, Deus precisa quebrar aquilo que você idealizou para te devolver ao que Ele realmente escreveu. Depois disso, ele passou por um período de luto, mas também de cura. Redescobriu sua identidade, reconectou-se com o propósito e, com o tempo, abriu espaço para um amor que não apenas combinava com ele, mas com o céu sobre ele. Às vezes, o tempo revela o que o espírito já tentou mostrar no silêncio. Relacionamentos são mais do que escolhas emocionais. Eles são campos de batalha espirituais, e o inimigo sabe disso. Jesus nunca buscou relações que o tirassem do propósito. Ele não era agradável, ele era intencional. É por isso que o maior teste de qualquer relacionamento não é o quanto te faz sorrir, mas o quanto te faz orar. Como disse Watchman Nee, o que vem de Deus te fortalece no espírito, não apenas na alma. E talvez, só talvez, você precise trocar a pergunta. Em vez de perguntar, é a pessoa certa? Pergunte, essa pessoa desperta o melhor de Deus em mim? Essa é a resposta que o seu espírito precisa. Antes de dormir, feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, se for tua vontade, confirma. Se não for, me liberta com paz. Eu confio no teu tempo. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino. Mais mensagens estão vindo direto ao seu espírito.